Olá pessoal, André Bernardo, você está no canal Mistérios da Palavra e eu sou o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana estamos estudando a lição de número 11. Exatamente, faltam duas lições para finalizarmos esse segundo trimestre de 2024. E nesta semana o título da lição é A Realidade Bíblica do Inferno. A revista que nós estamos estudando traz o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Vamos lá. Olha só a introdução da revista. Se você tiver a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a leitura que nós iremos fazer. E para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Então, inscreva-se se você ainda não é inscrito do nosso canal e dê o seu like no gostei. Vamos para a leitura da introdução da revista que diz: O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas do Evangelho, dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, as principais palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Vamos para a próxima página. Olha só, agora são os objetivos desta aula. O primeiro objetivo é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O segundo objetivo desta lição é saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o terceiro objetivo desta aula é compreender a doutrina bíblica do inferno. Vamos analisar agora o nosso mapa mental. Nós montamos esse mapa mental para facilitar o entendimento da lição, onde toda a estrutura está montada nesse mapa. Então nós temos o texto áureo, que é a base do estudo, depois a palavra-chave dessa lição, os pontos da lição, os objetivos de cada ponto, os subpontos com seus comentários, resultando na verdade prática. Vejamos o texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. A palavra-chave da lição é inferno. O primeiro ponto diz o pensamento humano a respeito do inferno. E o objetivo desse ponto é mostrar, primeiro, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Também o ensino do universalismo e um alerta apostólico. O segundo ponto diz como a palavra inferno aparece na Bíblia. O objetivo desse ponto é saber ou sabermos, primeiro, como significa, ou o significado da palavra inferno no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o terceiro ponto, ele diz a doutrina bíblica do inferno. O objetivo deste ponto é compreender, fazer o aluno compreender, primeiro, o conceito bíblico de inferno, o que ensina essa doutrina, e o castigo será eterno. E o resultado de toda essa estrutura é a nossa verdade prática que diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. O propósito desse trimestre é mostrar passo a passo a jornada do cristão. E a realidade do inferno, ela está relacionada a esta jornada. Pois, se nós
não estivermos de acordo com a vontade de Deus e com a sua doutrina, com a sua palavra, nós não conseguiremos chegar ao nosso objetivo, que é a Canaã celestial, ao paraíso, à eternidade. Vamos agora, então, ouvir a nossa leitura bíblica em classe. Se você estiver com a sua Bíblia ou com a sua revista, acompanhe esta leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos lá. Então, olha, para a gente começar essa aula, nós temos 3 perguntinhas para você. Aí você responde nos comentários aí do nosso vídeo. A primeira pergunta é: o inferno existe? Na sua opinião, o inferno existe? A segunda pergunta: quem criou o inferno? E a terceira pergunta: o inferno foi criado para quem? Então vamos lá, olha só. Depois você deixa a sua opinião aí nos comentários do nosso vídeo. Mas a primeira pergunta é se o inferno existe. Sim, o inferno existe. De acordo com a palavra de Deus, o inferno existe. A segunda pergunta diz: quem criou o inferno? Aqui é muito importante, presta atenção, pois muitos associam que o inferno é do diabo. Muitos associam isso. E sabe por que as pessoas associam o inferno com o diabo? Porque, de acordo com a mitologia grega, certo? Onde nós temos, e nós vamos ver aqui esse significado, mas de acordo com a mitologia grega, o inferno ele é dominado por um ser das trevas, no caso, o diabo. Então, diante dessa mitologia que foi criada pelos gregos, é que foi associado o inferno ao diabo, ou seja, dizendo que quem criou o inferno foi o diabo, mas esta não é a verdade, é falso isso daí. Quem criou o inferno foi Deus. Deus que criou o inferno com um objetivo. Qual o objetivo? Enviar Satanás e os seus anjos para serem aprisionados e castigados neste lugar. Então, olha, se alguém falou para você, não, o inferno é do diabo, o inferno, quem comanda o inferno é o diabo. Mentira, isso daí é falso. Quem criou o inferno foi Deus para aprisionar e castigar o diabo e os anjos caídos. O inferno foi criado para quem? Foi criado para o diabo e os seus anjos, seus demônios. Foi para isso que Deus criou o inferno. Deus não criou o inferno para o homem, ok? Então isso precisa ficar bem claro. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e os anjos demoníacos, os demônios. Mas para aquele que comete pecado e está longe de Deus e vivendo uma vida dissoluta, também o seu destino será para o inferno. Mas não quer dizer que Deus tenha criado especificamente para punir o ser humano. Não, foi para punir o diabo e os seus demônios. Olha só, Deus não projetou o inferno para o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, mas para os que se rebelam contra Deus. Sua parada final vai ser o inferno, ok? Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 4 nos diz: porque se Deus não perdoou
aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, olha, nós temos anjos demoníacos poderosos como Satanás que já estão no inferno, já estão aprisionados no inferno, aguardando o grande dia do juízo final, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição: o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. O que significa isso? Mente cauterizada. É uma mente que não consegue entender a palavra de Deus, não consegue entender que a Bíblia é a revelação, é a inspirada por Deus, da sua doutrina, da sua lei, dos seus modelos e exemplos para a nossa vida. Esses homens não conseguem entender isso. E aí então dizem que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia é um livro já ultrapassado, mas nós vamos ver isso daí com calma. Olha só, qual a opinião do ser humano sobre o inferno? Na sua grande maioria, a opinião de todo ser humano a respeito do inferno é um lugar de castigo, mas não de castigo eterno. Mas é um lugar para aqueles que não são pessoas boas, né? E muitos também não acreditam, acham que o inferno é aqui mesmo na Terra, que não existe um outro lugar, ok? Essa é a crença de muitos seres humanos a respeito do inferno. O que dizem os filósofos e teólogos da atualidade sobre a realidade do inferno? Olha só o que eles dizem. Filósofos humanistas dizem que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então, quer dizer, de acordo com a ética que nós temos vivido nesta geração, não cabe a doutrina do inferno nesse modelo ético que nós vivemos. Também, olha, teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração da Bíblia, olha só, negam a inspiração da Bíblia, não sendo a palavra de Deus, dizendo que a realidade do inferno se trata de um pensamento pagão, ou seja, um pensamento antigo que foi utilizado pela Igreja Católica para punir, né, as pessoas ou amedrontar as pessoas com relação ao castigo, para que andassem de forma correta. Então, olha, pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Ou seja, é algo ultrapassado que não cabe na nossa geração. E outros admitem que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Não é um lugar de castigo eterno, mas é um lugar temporário aonde a pessoa vai para se redimir dos seus pecados, dos seus erros. É como se fosse um lugar parecido com um presídio, uma cadeia, em que a pessoa fica provisória até ela cumprir a sua sentença. Mais ou menos isso que esses teólogos admitem hoje em dia. Qual a minha opinião em relação a isso? É tudo mentira. Porque eu creio no que a palavra de Deus fala. Amém? Se você não acredita, se as pessoas não acreditam, cada um tem o seu conceito. O meu conceito é: eu acredito no que está escrito na palavra de Deus. Se na palavra de Deus está escrito que existe, então existe e acabou. Vamos lá. A posição de um filósofo da atualidade sobre o inferno. Então nós vamos ver aí essa citação desse filósofo falando a respeito, na opinião dele, a respeito do inferno. Então, esse Jean Paul, né, ele é da nossa atualidade, obviamente que da nossa era, né? Ele é citado dizendo que o inferno são os outros, são as pessoas, sugerindo que o inferno pode ser uma metáfora para a infelicidade de experimentarmos, né, fazermos experimentos, experimentarmos sofrimentos nesta vida.
Então, quer dizer, ele não acredita realmente na existência do inferno, mas o que ele acredita é em sofrimentos que o ser humano pode passar aqui na Terra mesmo, devido à maldade de outras pessoas. Isso que ele diz, mas contradiz a palavra de Deus. Agora vejamos uma posição de um teólogo pós-moderno sobre o inferno. É esse Leonard Buff. Buff tem uma visão mais metafórica do inferno. Ele cita, né, ele foi citado dizendo que o inferno não existe. Para ele, o inferno não existe. Ou seja, contradizendo a palavra de Deus também. Igual o Sartre aqui, ele também contradiz a palavra de Deus. Aí ele fala: o inferno não existe. É tão somente uma invenção cultural, política e ideológica. Ou seja, é algo que foi criado para amedrontar o povo, com a finalidade de dominar economicamente os incultos, sobretudo os pobres, né? Então dizendo que você tem que andar certo, você tem que fazer tudo que o governo pede, para que tudo que o seu pastor pede certinho, para que você não caia no castigo do inferno. Para ele é isso, mas está contradizendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz isso. Olha só, crer que o inferno existe é crer na existência do céu. Então, como que nós vamos crer que o inferno existe? Da mesma forma que nós cremos que Jesus existiu, que Jesus é o nosso Salvador, que existe um novo céu e uma nova terra, que existe uma Canaã celestial. É através do quê? Da nossa fé. Embora nós temos diversas passagens no Novo Testamento onde o próprio Jesus fala a respeito do inferno, da existência do inferno e de quem vai para o inferno e de para quem está reservado o inferno. Mas para a gente acreditar, nós acreditamos através da nossa fé. Então, da mesma forma que nós cremos que Deus existe, que o paraíso existe, que a nova Canaã existe, que a salvação existe, que uma vida eterna existe, também é pela fé que nós cremos que o inferno existe. E também nós temos a comprovação através da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, olha, só pode ser aceito mediante o quê? A fé. É crer no que a Bíblia nos apresenta. Então, se você não crê na Bíblia, você não vai acreditar em Deus, você não vai acreditar na salvação, você não vai acreditar na vida eterna e também você não vai acreditar que existe inferno. Simples assim, ok? Vamos lá. O ensino do universalismo. O que é o universalismo? O universalismo é uma filosofia que promove a ideia que todos os seres humanos são iguais e merecem os mesmos direitos e oportunidades. Olha só, parece lindo e maravilhoso, né? Essa filosofia. Parece maravilhoso mesmo. E aí ele fala, olha, muitos universalistas são adeptos de religiões específicas como o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, interpretando sua crença de maneira inclusiva e aberta. Olha só, percebe-se agora, né? Nós temos aí, você já viu aí na atualidade, nas redes sociais, igrejas inclusivas, né? Igrejas que são cristãs, mas são inclusivas, que aceita ideologia de gênero e tudo mais. Essas pessoas são adeptas dessa filosofia, da filosofia universalista. E por conta disso, olha só o que os patamares, os princípios dessa filosofia. Vamos ver. Vejamos quais os principais, né, quais os princípios que se baseia a filosofia universalista. Primeiro, a unidade de todas as coisas. Segundo essa visão, tudo no universo está interconectado e faz parte de um todo maior. E agora, tudo é Deus? Então a árvore está relacionada a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Nós somos deuses, de acordo com essa visão, então nós também somos deuses, está tudo interligado, tudo conectado. Segundo, centelha divina em todos.
O universalismo defende a ideia de que todas as pessoas têm uma centelha divina dentro de si e, portanto, são igualmente sagradas. Mas espera lá, se todos têm a mesma centelha divina, então você concorda que os demônios, os anjos caídos, Satanás, também têm a mesma centelha que nós? Porque se são todos, né? Todos os seres. E aí, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus não diz a respeito disso. Porque senão nós vamos poder então entender, então os animais têm a mesma centelha do ser humano. Mas a Bíblia não fala disso. Olha só como que é a sutileza. E vamos lá, terceiro, tolerância religiosa. Essa filosofia busca promover o respeito e a compreensão entre diferentes tradições religiosas. Ou seja, aí ele já puxa para o lado do ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Isso daí é mentira de Satanás. Isso é mentira. Não é desta forma. Jesus é o caminho. Não existe outros caminhos que levam a Deus. Somente Jesus. Então contradiz a palavra de Deus. E liberdade de pensamento. O universalismo valoriza a liberdade de pensamento e a busca individual pela verdade. Então, aqui ele já resume da seguinte forma: o universalismo ele diz, olha, a sua verdade não é igual à minha, mas eu respeito a sua verdade. Então, quer dizer, se para você não existe pecado, eu respeito você. Então você pode continuar fazendo do jeito que você está fazendo. Olha só. E aí entra as igrejas inclusivas, ou seja, cristãos adeptos do universalismo e fala não, pode vir do jeito que você está e pode ficar do jeito que você estiver, que não tem problema, porque todos os caminhos convergirão para Deus. E tome cuidado, isso é mentira do inimigo. Olha como que é a sutileza do inimigo. Vamos lá. Argumentos frequentes dos universalistas. Então, olha, todas as pessoas irão para o céu. Olha lá, é a base do princípio deles. Não havendo diferença entre o destino de um assassino com o destino de um crente. Então, quer dizer, que a pessoa que matou, que foi maldosa, que viveu uma vida dissoluta, longe de Deus, totalmente rebelde, mesmo assim, ela ainda vai ter a mesma opção de ir para o céu que eu, que me reservei, me santifiquei, andei de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, quer dizer, você concorda comigo que se diante disso a gente pode rasgar a Bíblia? Se isso for verdade, então a gente tem que rasgar a Bíblia. Como que um assassino frio, se ele, lógico, se ele aceitar a Jesus, se ele mudar a sua vida, deixar o pecado, a vida do pecado, se arrepender, sim, ele vai para o céu, ele vai ser salvo também. Mas dizer que, mesmo ele vivendo totalmente errado, uma vida errada, e eu vivendo uma vida certa, da mesma forma, tanto um como o outro vai alcançar a salvação? Ah, meu irmão, para. Isso é mentira do diabo. Não caia nessa, não caia nessa conversa. Tome muito cuidado. Olha só o que diz Hebreus capítulo 12, verso 14. Isso daqui é para dar um tapa na cara do inimigo. Olha só. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Nós estudamos o que é a santificação. Nós estudamos. Reveja o nosso vídeo anterior que você vai compreender. Onde, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quer dizer, se eu não for santo, separado para Deus, dedicado ao Senhor, eu não verei o Senhor. Ou seja, eu não serei salvo. Eu não serei salvo. Então, quer dizer, isso daqui já, só esse versículo já cai por terra toda essa base do universalismo. Ok? Então, quer dizer, resumindo,
O universalismo, com todos os seus princípios, ele não acredita que existe inferno, que não existe castigo. Ok? Um alerta apostólico. Tentativa de transformar a verdade bíblica sagrada em mentira. Muitos têm tentado transformar as verdades bíblicas em mentira, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que os seus ensinos não cabem no nosso viver diário, nessa geração, nesse pós-modernismo, dizendo que tem palavras dentro da Bíblia que são ofensivas, mas é a revelação de Deus. Deus, ele é transparente com a gente. Ele mostra, ele está mostrando a verdade. Então querem transformar isso daí em mentira, falando que não é bem assim. Não, não é bem assim. Você não precisa ser santo, você não precisa se separar, você não precisa mudar o seu jeito de agir, as suas práticas pecaminosas. Isso é, olha, isso é muito sério, viu? Muito sério. Então, tome cuidado mesmo, pois você pode estar sendo enganado. Olha só, nós temos aqui um exemplo sobre o relativismo. Eu trouxe só esse exemplo para você entender. O relativismo, ou seja, essa corrente é uma corrente filosófica que também está aí na atualidade, né? O relativismo, que argumenta que não existe uma verdade absoluta. Olha só, ele também se relaciona com o universalismo, o relativismo. Então, quer dizer, não existe uma verdade absoluta. Aí, o que isso resulta? Resulta que a palavra de Deus não é a verdade. Nós não podemos tomar, então, a Bíblia, a palavra de Deus, como a verdade absoluta de Deus para as nossas vidas. Por quê? Não existe uma verdade absoluta para o relativismo. Segundo essa perspectiva, a verdade é relativa e varia de acordo com o contexto cultural, histórico e social. Então, quer dizer, para o pobre e para o rico, existem verdades diferentes. Olha como que o inimigo é sutil. Ele vem, olha, como um sapatinho de algodão para tentar enganar eu e você. Então precisamos tomar cuidado, precisamos estar alicerçados, buscando a Deus intensamente, porque senão, olha, o inimigo, ele não perde tempo, ele vai usar, né, o engodo para tentar ludibriar a nossa alma. Mas olha só, não por acaso o apóstolo Paulo, ou seja, isso daqui que nós estamos falando, não é de agora. Isso daí, ó, o apóstolo Paulo lutou contra isso também. Ele escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Olha só, tem aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Ou seja, essas pessoas, elas têm aparência de pessoas piedosas, mas na verdade elas não são piedosas. Você vai poder encontrar essa explicação, essa confirmação em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Também, olha, essas pessoas, né, elas resistem à verdade da palavra de Deus. Ou seja, de acordo com o relativismo, essas pessoas só vão pegar o que é bom para elas. Ah, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus não é justiça. Então, eles só vão falar, não, mas para mim, Deus é amor e acabou. Então, se Deus é amor, não tem pecado, não tem castigo, não tem santificação, porque Deus nos ama como a gente é. Olha como que é a sutileza do inimigo. E também, olha, apostatam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, tendo suas consciências cauterizadas. Ou seja, eu só aceito aquilo que me convém. Não aquilo que a palavra de Deus está mostrando para mim que é o certo. É consciência cauterizada. Eu só aceito aquilo que me convém, que me agrada. Você pode conferir depois em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Segundo ponto, como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento. Como o inferno é descrito no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o ensino sobre o inferno se concentrava no lugar onde os corpos das pessoas iam.
não era integral este ensino, né? Essa descrição no Antigo Testamento, ela não era integral. Portanto, não se falava sobre o destino da alma após a morte, mas sim a respeito do destino do corpo em si. Esse entendimento, né, a respeito do destino integral da pessoa, ele passou a ser analisado, né, a partir do Novo Testamento, mas no Antigo, então, se falava a respeito dessa dimensão somente do corpo, para onde o corpo ia. Então, falava mais sobre o sepultamento e o destino do corpo, do ser humano em si. Olha só, a palavra que se destaca no Antigo Testamento a partir da tradução hebraica é Seol, né? Significa o quê? Significa mundo inferior dos mortos. Então, por isso está relacionado a essa questão do corpo, e não corpo e alma. Também relacionado à sepultura, né? Inferno, cova, morada dos mortos, lugar onde não tem retorno. Então, esses são os significados aí a partir da tradução dessa palavra Seol da língua hebraica. A palavra Seol, ela aparece no Antigo Testamento 65 vezes. Então, se você fizer um estudo aí a respeito desta palavra no Antigo Testamento, você vai encontrar menções a respeito de 65 vezes aí no Antigo Testamento. Então, nós vemos aqui, ó, vejamos os significados. Então, nós temos sepultura, que é uma tradução dessa palavra Seol, que é para onde os mortos vão. Está descrito em Jó, capítulo 17, verso 13. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Então, essa é uma passagem que mostra a respeito da palavra Seol, do entendimento referente à palavra Seol. Outra passagem também que está relacionada à tradução desta palavra é onde os fiéis são resgatados desse lugar. Então, os fiéis são resgatados do Seol. Já aqueles que são rebeldes, que se rebelaram contra Deus, vão para o céu. Olha só o que diz Salmo, capítulo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Ou seja, o salmista suplica ao Senhor diante da sua fidelidade para que a sua alma não ficará no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha lá, falando a respeito do corpo. Depois nós temos a outra tradução e a passagem relacionada da palavra Seol, que é os ímpios são lançados lá, na onde? No Seol. Salmo capítulo 9, verso 17. Diz assim: os ímpios serão lançados na onde? No inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus também vão para este lugar. Ou seja, de modo geral, existem, como eu falei, são 65 vezes que aparecem os relatos com essa tradução, né, de inferno, com a palavra Seol no Antigo Testamento. Mas, de um modo geral, né, ela também é descrita como lugar de castigo. Olha só o que diz Jó, capítulo 24, verso 19. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecam. Ou seja, esta passagem aqui, Jó está dizendo o seguinte: igual a neve se desfaz com o calor, né? A neve se desfaz com o calor do sol, também a sepultura fará a mesma coisa com o corpo da pessoa. Ela se desfará. Ok? Então essa é a tradução.
nos dando a ideia de um lugar de castigo, de dor, de sofrimento, de tormento. Vamos lá. Como o inferno passou a ser descrito no Novo Testamento? No Novo Testamento, então agora nós vamos ver a tradução a partir do Novo Testamento. Porém, como eu falei, no Novo Testamento ele é traduzido a partir da língua grega. Então, obviamente que a tradução vai estar mais relacionada a algumas palavras que foram usadas pelos gregos na sua própria mitologia, que eram histórias de homens poderosos e assim por diante. Então, essa tradução, ela traz essa, como que eu posso dizer, essa ideia do grego, né? De como o grego tratava essa realidade do inferno. Então, olha só, no Novo Testamento, a palavra inferno está descrita por três significados, a partir da tradução da língua grega. Então, nós temos três traduções para o inferno. A primeira é o Hades, a segunda é o Tártaro e a terceira é a Gena. A Gena, ela, embora ela tenha o mesmo significado na língua grega, também tem o mesmo significado na língua hebraica. Agora, o Hades e o Tártaro só têm o seu significado a partir da língua grega mesmo. Então, vamos ver aqui o significado da palavra Hades, que significa lugar de castigo. Então, o Hades significa lugar de castigo. Os registros bíblicos que falam a respeito disso está em Mateus, capítulo 11, verso 23, Lucas, capítulo 10, verso 15 e Lucas, capítulo 16, verso 23. Eu não vou ler esses versos, porque senão a gente vai se delongar muito na nossa pré-aula aqui. Então, não é o nosso intuito enfadar você, mas é bom que você anote, depois você volta o vídeo, anota esses versos que vai poder te ajudar na hora que você estiver aí ministrando a aula ou fazendo o seu estudo aí. Depois nós temos ainda mais um significado de Hades, que é estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então, é um estado de morte que ele vai experimentar após o fim da sua vida. Olha só, o texto bíblico que fala a respeito desse significado é Mateus, capítulo 16, verso 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 27 e 31, e Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18. Depois nós temos então agora a palavra tártaro. Para a realidade do inferno, olha o que significa. Significa um abismo mais profundo que a sepultura. Habitação dos ímpios e lugar de sofrimento e punição pelas obras más. Lugar dos anjos caídos, presos nesse lugar. Lembra no início da nossa aula que eu falei que Deus criou o inferno para estes anjos, para os anjos caídos. Então, quer dizer, existem demônios que já estão aprisionados. Demônios tão agressivos, tão perversos, que se eles estivessem à solta, muitas calamidades grandíssimas estariam ocorrendo no mundo. Mas Deus já prendeu eles, reservando eles para o juízo final. O registro bíblico relacionado aí a essa questão da sepultura encontra-se em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. E agora nós temos a última palavra significando aí no Novo Testamento o inferno, que é a palavra Gena. Ela aparece mais ou menos 12 vezes no Novo Testamento e ela tem o significado de castigo eterno. Só que essa palavra ela está relacionada a um lugar, certo? Então, de acordo com a tradição judaica, eles assemelharam aquele lugar, né, dando aquele lugar esse nome de Gena. E o nome de Gena, traduzido,
ele se refere ao Vale de Inom. Então, esse Vale de Inom passou a ter o nome de Gena, ou seja, é um lugar entre o lado sul e lado leste de Jerusalém. Se você buscar aí no mapa geográfico, você vai conseguir encontrar, mas se você pesquisar aí no Google, tem até as imagens do lugar, contando aí como que era e assim por diante. Chamado Vale de Inom. E por que esse Vale de Inom agregou-se a esse nome Gena, que está relacionado ao inferno? Porque nesse lugar especificamente foi criado, né, um altar a um deus chamado Moloque. E esse deus Moloque, o sacrifício para esse deus era sacrifício de crianças, coisa terrível, coisa abominável diante do Senhor. Então, neste lugar, né, nessa localização, foi levantado um templo em adoração a esse deus Moloque. E de tempos em tempos, né, havia aí o calendário para fazer os sacrifícios e eram oferecidas crianças. Meu Deus, que terrível isso. Então, por isso, assemelhou-se esse lugar com esse nome, né? As pessoas, os judeus, vendo o sofrimento, né? Todo esse sofrimento, toda essa dor, chamaram aquele lugar de Gena, que se refere ao castigo eterno. Vamos lá. Vejamos alguns reis de Israel. Olha só como que é sério. Vejamos alguns reis que se envolveram com essa prática demoníaca, oferecendo sacrifícios a esse deus Moloque, ou Moloque, né, com semudo. O rei Acás, ele foi conivente com essa prática, né? Você pode encontrar esse relato em 2 Reis, capítulo 16, do verso 2 a 3. Lá mostra certinho que ele ofereceu o próprio filho em sacrifício para esse Deus. Também outro Deus, outro rei de Israel, melhor dizendo, né? Foi o rei Manassés, que também foi conivente com essa prática. Você vai encontrar os relatos em 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 a 6. Ele também ofereceu. E tudo isso, irmãos, sabe por quê? Por poder, por ganância. Faz com que a pessoa haja de forma totalmente cega, abominável diante de Deus. Então o rei Manassés, ele também era conivente com esse sacrifício. E o profeta Jeremias também fez menção sobre este lugar. Você pode depois procurar em Jeremias capítulo 19, verso 6. No Novo Testamento, então, depois que passou toda essa fase desses reis e assim por diante, já no Novo Testamento, este lugar, né, ele foi destruído, então não existe mais esse templo nesse lugar. Se você for hoje para Jerusalém, você não vai encontrar esse lugar. O que você vai encontrar são ruínas, pois transformaram esse lugar em um lugar onde eles queimavam os seus lixos. Então todo o lixo da cidade de Jerusalém era enviado para este lugar para ser queimado. Só que detalhe, era também enviado, por exemplo, uma pessoa que sofria, por exemplo, uma amputação. Também era levado, né, esse membro aí para ser queimado lá. Ou, por exemplo, uma criação de uma pessoa teve uma doença. Aí eles pegavam, para não contaminar as outras criações, eles catavam e levavam para esse lugar para ser queimado. E há relatos de que pessoas também que morriam por enfermidades diversas também eram levadas para este lugar para serem queimadas ali. Então, era um fogo que não se apagava. No Novo Testamento, este local de dor e sofrimento foi transformado em um local para queimar lixo, recebendo o simbolismo de castigo eterno. Se assemelhou, né, o inferno com este lugar, um lugar de castigo eterno, onde o fogo não se apaga, e julgamento final.
Você vai ver relatos desta passagem, né, deste local em Mateus, capítulo 23, verso 33, também o capítulo 25, verso 41 e 46, que é a leitura bíblica em classe, tem relatos falando a respeito desse significado, né, dessa gena. Vamos lá, partimos agora para o nosso terceiro ponto. Então, nós aprendemos aí bastante significados, entendemos melhor essa questão da realidade do inferno, né? E o que muitos têm feito na atualidade para enganar o povo de Deus, para enganar as pessoas. Então, precisamos estar alertas com relação a isso. O inferno existe, tá? Não pensa você que você vai andar aí agindo do jeito que você quiser, fazendo o que você quiser, pecando, né, andando de forma dissoluta, e você pensa que tudo isso daí, no final, você não vai arcar com as consequências. Não se engane, a palavra de Deus, ela é clara com relação a isso. O inferno existe, mas o inferno não foi criado para você. Você só vai para o inferno se você quiser. Então, você precisa ter consciência disso. Você só vai se você quiser. Vamos lá para o nosso terceiro ponto desta lição: a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. Então, nós vamos ver agora o conceito bíblico a respeito do inferno. Nós vimos os significados, nós vimos o que o ser humano pensa, o que os filósofos e teólogos pensam, né? Nós vimos aí a filosofia, o que a filosofia universalista pensa a respeito do inferno, e também os adeptos do relativismo pensam a respeito do inferno. Mas agora nós vamos ver então o conceito bíblico, o que a Bíblia fala para a gente, mostra para a gente a respeito dessa realidade. Então, olha, de acordo com as revelações da palavra de Deus, como eu falei, se você não quiser acreditar, amém, é a sua opinião. Eu acredito no que a palavra está dizendo. E eu creio que a palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. De acordo com as revelações da palavra de Deus, conceituamos que o inferno é um lugar real. Mateus capítulo 25, verso 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos. Olha só que pesado, hein? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós já temos aqui um parêntese, nós podemos dar um parêntese aqui. Para quem que está preparado o inferno? Para o diabo e seus anjos. Ah, mas e o homem? É se você quiser. Se você quiser, você vai também. E não pensa você, não vai caindo nessa historinha, né, desses comediantes que tem aí pela internet fazendo piada do inferno, que o inferno é bom, que o inferno é só festa, que o inferno é só diversão. Meu amigo, não caia nessa. Não caia nessa. A palavra de Deus diz que este lugar é lugar de fogo eterno. Você já queimou o seu dedinho? Não é uma dor terrível? Isso só o dedinho. Não é uma dor terrível? E por que as pessoas que têm o corpo aí 90%, 80% do corpo queimado, elas em muitos casos, elas não suportam e morrem? Não suportam o quê? A dor. Então, imagine isso. Você eternamente sofrendo esta dor. Olha lá, o inferno é para o diabo e seus anjos. Não é para mim, não é para você. Então para de andar errado, meu irmão. Para de agir errado. E eu estou falando para você que é cristão e para você que não é cristão. Para de andar errado. Ô louco, André, mas cristão andando errado? Sim, tem cristão andando errado. Tem cristão dentro da igreja pecando. Tem cristão dentro da igreja e agindo pior do que um ímpio. Dentro da igreja. Dizendo que é, mas não é. Mas na verdade não é.
dizendo que é crente, dizendo que é cristão, pregando a palavra, mas no seu interior ele é ímpio. Tome cuidado. O fogo eterno está reservado para você. Não pensa não que você vai para o céu desse jeito não. Olha só, o inferno não foi criado para você. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Por quê? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Meu amigo, já tem gente lá. Já tem gente no inferno. Não pensa você que o inferno está vazio, não. Já tem anjo caído, já lá aguardando o juízo final. E aí? E você? Você está querendo ir para lá também? Achando que vai ser festa? Achando que vai ser alegria, oba-oba? Não caia nessa desses comediantes. Não caia nessa desses falsos profetas por aí. Não caia nessa. Olha só, o inferno não é para o ser humano. O inferno não foi feito para nós. Mas se nós escolhermos viver longe de Deus, uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida cheia de desejos, cumprindo os desejos da carne, pecando, você já está reservando a sua passagem para o inferno. Olha só, Mateus capítulo 25, verso 41, repetindo, né? Mateus 25, 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim. Para essas pessoas que vivem dissolutamente, que agem com piedade, mas no fundo não tem nada de piedade, que agem de qualquer jeito, né? Que vivem de qualquer jeito, naquele dia Jesus vai dizer para você: olha, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos. Só isso daqui, ó, só essa frasezinha, ela já quebra por completo essa tese do universalismo, falando que não, o assassino e o crente vai para o mesmo lugar. De jeito nenhum. Aqui Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, malditos. Aí ele fala: para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? O que ensina a doutrina? O que a doutrina da palavra de Deus nos ensina a respeito da realidade do inferno? De acordo com as revelações da palavra de Deus, nós aprendemos que a realidade do inferno é um ensino integral. Lembra lá no Antigo Testamento que o significado de inferno no entendimento do Antigo Testamento era a respeito do corpo apenas, para onde o corpo ia, para onde o corpo ficaria. A sepultura, falava de sepultura, de lugar dos mortos. Já no Novo Testamento, não, Jesus já traz um ensino falando a respeito do corpo e da alma. Então, olha só, a realidade do inferno é um ensino integral, é o corpo e a alma. Mateus capítulo 10, verso 28 diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque, olha, se nós analisarmos, se fosse somente o corpo, amém, o corpo se desfez, entrou em decomposição, acabou o castigo. Você concorda comigo? Acabou o castigo. Aí que cai na tese do universalista falando que, e de alguns teólogos falando que é um lugar provisório, levando em consideração só o corpo. A gente precisa tomar cuidado não com o que mata só o corpo, mas com o que faz perecer no inferno o corpo e a alma. A alma não morre. O corpo se desfaz, mas a alma não. Então, quer dizer, não é provisório. Se a alma não morre, se a alma ela é eterna, o castigo vai ser eterno. Então, olha, tome cuidado com os ensinamentos que você tem ouvido por aí. Porque a palavra de Deus está dizendo: tome cuidado, não com aquele que mata o corpo,
mas sim com aquele que joga no inferno a alma e o corpo para o castigo eterno. Olha só, o inferno é um lugar de tristeza, é um lugar de vergonha, é um lugar de dor extrema e agonia. E quem vai para o inferno sofrerá um castigo integral, ou seja, do corpo e da alma. Um tormento físico e um tormento espiritual. O castigo será eterno. Então, nós vimos aí nesta passagem que o castigo é eterno. Por quê? Porque o ensino bíblico que Jesus traz para nós é integral, ou seja, corpo e alma. Vejamos aqui algumas passagens do Novo Testamento que confirmam que o inferno é um lugar de castigo eterno. Vejamos, fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, verso 12 diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Fornalha acesa. Mateus capítulo 13, verso 42 diz que o castigo eterno se assemelha com uma fornalha acesa que não se apaga. Ou seja, diz assim, ó, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também o castigo eterno se assemelha com trevas profundas, registrado em Mateus capítulo 8, verso 12, que diz: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também, olha, o castigo eterno está relacionado com fogo eterno. Mateus capítulo 25, verso 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E também o castigo eterno está relacionado com lago de fogo. E encontra-se em Apocalipse capítulo 19, verso 20, que diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos, olha só, nem passou pela morte, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Essa passagem também ela tem relação com o significado de inferno através da palavra Gena, porque naquele local que no Novo Testamento passou de um templo de adoração a demônio, passou a ser um templo, um lugar onde se queimava o lixo, eles utilizavam para que o processo de decomposição fosse mais rápido, né? Fosse mais efetivo, eles misturavam, jogavam enxofre também naquele lugar. E no caso aqui, João escreveu, trazendo à memória aquele lugar para assemelhar o castigo eterno com o lago de fogo que arde com enxofre. É sério, irmãos. Precisamos rever os nossos conceitos. É tempo de nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, porque Jesus está às portas. Esta passagem de Apocalipse ainda não aconteceu, vai acontecer. Então ainda dá tempo. Sabe por que dá tempo? Porque Jesus ainda, ele é o nosso consolador. Jesus ainda é o nosso advogado. Então ainda dá tempo, meu irmão. Aceite a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ou volte para Jesus. Se você estiver afastado, volte para Jesus. Se você estiver cambaleando nesta jornada, nesta caminhada, é momento de você parar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, daqui para frente eu vou mudar minha vida, me dá força, me ajuda a ser santo, me ajuda a deixar o pecado, deixar essa vida de rebelião contra o Senhor e viver uma novidade de vida.
Por quê, irmãos? Porque quando Jesus vier, ele não vai voltar mais como consolador, ele não vai voltar mais como advogado, ele vai voltar como juiz. Aí, meu irmão, aí eu quero ver. Aí eu quero ver os comediantes. Não, o inferno é tudo beleza. Se você for pro inferno, tá tudo certo. Tantos que vão aí nas redes sociais, né, falando: ah, não, não existe isso, isso é fábula, isso é historinha, isso daí é coisa dos cristãos, dos protestantes, para induzir as pessoas, para enganar as pessoas. No final você verá. No final você verá. Agora, o meu desejo é que você mude de vida agora. O meu desejo é que você aceite a Jesus agora. O meu desejo é que você não vá para o inferno. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus. Repetidamente eu falei, Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos caídos. Deus não criou o inferno para você. Se você for para o inferno, se você deseja ir para o inferno, olha só, é fruto da escolha do ser humano. É fruto de rebelião contra Deus e contra a sua palavra. É fruto de uma vida de pecado. É fruto de uma decisão pessoal. Decisão sua. A escolha é sua. Você só vai para o inferno se você quiser. Deus não preparou ele para você. Deus não criou o inferno para você. Deus criou o inferno para um objetivo. E não é enviar a sua criação para este lugar. Mas se você quiser viver uma vida dissoluta, vivendo em rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, vivendo uma vida de pecado, a decisão é sua. E totalmente sua. Amém? Olha só. Os que escolheram Cristo receberão a vida eterna. Então, meu irmão, escolha Cristo em nome de Jesus. Aproveite esse momento. Aceite a Jesus. Aceite a Deus. Mude a sua vida. Mude a sua vida agora. O advogado está aí, ó, disponível para advogar diante de Deus em seu favor. Não espere quando ele voltar como juiz, porque aí vai ser tarde. Aí a sentença vai ser uma só. Mas olha só, João capítulo 5, verso 25 e 26 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Irmão, a voz de Deus está soando através dos arautos, dos profetas, dos verdadeiros profetas de Deus. A voz do Filho de Deus está ecoando. É momento de você ouvir e ter vida, e vida com abundância. Por quê? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aceite a Jesus, em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais uma aula preparatória da Escola Bíblica Dominical e eu peço a você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, dê o like no gostei, deixe o seu comentário e reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1 que diz o pensamento humano a respeito do inferno. O ponto 2 que diz como a palavra inferno aparece na Bíblia. E o ponto 3, que diz a doutrina bíblica do inferno. E aceite a Jesus. E até a próxima aula.